que você precisa saber se você tem artrose e você vai começar na academia? Seja muito bem-vindo, meu nome é Sandro, eu sou personal trainer e eu sou especializado em doenças articulares. Você começou a sentir dores no joelho, estava com dificuldade de locomoção, foi ao médico e foi diagnosticado uma artrose. Independente do grau, você fez um tratamento, o médico mandou você para fisioterapia e depois ele mandou você fortalecer. Agora você está nessa fase, então você vai iniciar a academia. Se você já faz academia, se você já vem se desenvolvendo nesse sentido, talvez esse vídeo não seja tão útil para você. Agora, se você vai começar nesse momento a academia, esse vídeo pode ser de grande importância para você. Primeiramente, comenta aqui embaixo de onde você é, qual é o seu grau de artrose, quais são as suas dificuldades, para a gente interagindo e quem sabe até melhorar a qualidade aí dos próximos vídeos. Então vamos lá, o primeiro ponto. Quando você tem artrose e você passa do processo de fisioterapia para musculação, isso é uma fase de transição. Então a gente não vai simplesmente abandonar a fisioterapia e iniciar a musculação. Geralmente, conforme esse gráfico aqui mostra, a gente faz uma transição. Então você continua fazendo fisioterapia, começa a musculação e vai alternando entre eles. Aí até a comunicação entre o treinador e o fisioterapeuta pode ser muito positiva para que você tenha um treino mais adequado. O primeiro ponto a se entender, a artrose é um processo degenerativo, articular, mas também é um processo de degeneração que envolve reações inflamatórias. Então a atividade física, mesmo que não haja diretamente na articulação afetada, como o joelho, por exemplo, ela vai trazer benefícios, porque ela vai reduzir todos os processos inflamatórios. Um ponto muito importante, quando a gente vai começar, que é o nosso primeiro, é você tem que preservar aquela articulação. Então como é que vai ser o teu treino? Ele vai ser baseado em alguns princípios. O primeiro princípio é o da eficiência muscular. Então você vai ter que realizar exercícios onde você tem que priorizar a sua eficiência muscular. O que isso significa na prática? Primeiro você tem que aprender o movimento, você tem que educar o seu movimento. Então carga, um peso externo, usar aparelhos e tudo mais, isso tudo é relativo. Isso não é necessariamente uma via de regra. Talvez o teu primeiro treino, as tuas primeiras semanas, sejam só com o peso do corpo, sejam só com elásticos. Isso já é fortalecimento, isso já é musculação. Então tira da cabeça aquela ideia de musculação com grandes cargas, com exercícios complexos. Foque em entender que você primeiro tem que aprender o movimento. Segundo ponto, você não tem que pensar apenas no joelho, apenas na articulação do joelho. Você tem que fortalecer seu corpo como um todo. Você tem que fazer exercícios de membros superiores, você tem que fazer exercícios de core, que é a região da lombar e do abdômen. Você tem que fortalecer o seu quadril. Existem estudos que mostram que fortalecer o quadril, mesmo sem uma ação direta no joelho, então exercícios mais focados em glúteos, em iliopsoas, em músculos ali da região do quadril, vão ser tão eficientes quanto o fortalecimento específico ali dos músculos que inserem na região do joelho. Então você precisa fortalecer glúteo médio, o glúteo máximo, todos os exercícios que envolvem quadril. Fortalecer os músculos da panturrilha e dos pés também é muito efetivo para quem tem artrose, então você precisa desses exercícios. No caso de exercícios que vão agir diretamente na articulação, então, por exemplo, um agachamento, você precisa tomar muito cuidado com a amplitude de movimento. Então, quem tem artrose, no geral, trabalha com ângulos de proteção. Então, por exemplo, no agachamento, ao invés de você ir lá no fundo, no máximo de amplitude que você consegue, você faz agachamentos mais curtos. Com isso a gente já tem uma ativação muscular e todos os seus músculos vão se tornando mais fortes para ir protegendo aquela articulação no futuro. Porque essa é a função dos músculos mais fortes e mais eficientes. Proteger aquela articulação, absorver o impacto e dissipar ele em todo esse processo. Carga, a gente só começa a implementar a partir do momento em que você tem segurança no movimento, a partir do momento que você não tem dor, a partir do momento em que você não tem inchaço. Então, se você está treinando, está tendo inchaço, está tendo dor, no dia seguinte está difícil de se movimentar, você não deve pensar em implementar carga. A carga é algo que vem posteriormente. Então, primeiro a gente prepara o teu corpo, primeiro a gente cria uma base de condicionamento e de eficiência motora, para daí depois partir para a carga. Muito cuidado com a divisão de treinos. Quando você está fazendo essa transição da fisioterapia para o exercício, é muito importante que você tenha cuidado nessa transição. Por quê? Na musculação a gente costuma ter uma divisão mais tradicional por grupamento. Então muitas vezes a gente tem um dia para peitoral, por exemplo, um dia para costas, um dia para a parte anterior da coxa, um dia para a parte posterior com glúteo. No caso de uma pessoa com artrose, não faz muito sentido no primeiro momento, em uma fase de transição, a gente fazer isso.
Vou te dar um exemplo. Imagina que você vai treinar na segunda, aí você vai fazer um agachamento sem peso, livre e tudo mais, ele gerou uma certa sobrecarga. Se na sequência eu colocar um leg press, por exemplo, e uma cadeira extensora, o que pode acontecer? Se você está nessa fase inicial, se atenha a esse detalhe, se você está nessa fase inicial, o que pode acontecer aqui? Você pode gerar uma sobrecarga e você vai perdendo eficiência e controle do movimento. Isso é um ponto muito importante. Quando a gente fadiga, a gente perde capacidade de controle. Com isso, talvez você sobrecarregue demais aquela articulação. Então, para isso, é muito importante que você vá fazendo uma divisão adequada. O que seria essa divisão adequada? Treino full body num primeiro momento. Então, você vai trabalhar membros superiores e inferiores no mesmo treino e você vai mesclar exercícios para que você não tenha uma sobrecarga muito grande sobre a articulação e que no decorrer da semana você tenha uma carga ideal de treinamento. Mas então, o que isso vai significar na prática? Talvez vai ter dias que você vai fazer um exercício só para membros inferiores, ou dois. Talvez tenham dias que você nem faça para nenhum músculo que age diretamente lá no joelho. Talvez você tenha dias onde você vai trabalhar só com posterior de coxa e glúteo. Isso faz todo sentido dentro de um treinamento para artrose. Conforme essas coisas vão evoluindo, então aí no decorrer das semanas você vai evoluindo, a gente pode começar a implementar carga externa. Então a gente pode ajustar o treino, a gente pode colocar uma carga muito leve e vai progredindo conforme for ficando fácil. Mas aqui tem um ponto muito importante, eu quero que você se atente agora. Carga é importante, mas existem formas de potencializar seu treino sem precisar aumentar muito a carga. Isso é excelente para a gente estabilizar a articulação. Vou te dar um exemplo. Você já está fazendo um agachamento tranquilo, já está fazendo agachamento aqueles com a mini band ali nos joelhos para ativar glúteo médio, o teu treino já está legal. Ao invés da gente colocar uma carga, a gente pode fazer um bisete, por exemplo. O que seria um bisete? Você faz um tipo de agachamento e na sequência você faz outro. Ou faz um movimento só com carga só numa parte do movimento, depois sem. Tudo isso pode ser manipulado. Tudo isso pode ser adequado. E agora um ponto muito importante que é um bônus em relação a isso. Se você tem artrose de joelho, de quadril, você pode e deve implementar ao final do teu treino exercícios aeróbicos, principalmente envolvendo bicicleta, porque é um exercício sem impacto, é um exercício que vai fazer com que a produção de líquido sinovial naquela articulação aumente, e com isso a tendência é você ter uma redução nos processos de dor. Lógico que tudo que eu estou falando aqui é apenas um parecer geral. Cada caso tem que ser avaliado de forma diferente. Até porque a gente pode estar falando de uma idosa que tem artrose ou de um jogador de futebol que depois de várias lesões de joelho, mas que tem todo um histórico de treinamento, acabou desenvolvendo artrose. Então cada um deles vai ter a sua especificidade. Por isso que é muito importante você entender esse processo. E se você tem dúvidas quanto a isso, se você não tem certeza se o teu treino está adequado, aqui embaixo na descrição tem o link da minha consultoria online, onde eu posso montar um treino específico para você, de acordo com as suas necessidades e alinhado com tudo isso. E se você ficou com alguma dúvida, se você quer saber um pouco mais sobre isso, me conta aqui nos comentários, deixa as tuas dúvidas, pode ser que eu lendo o teu comentário, eu tenha uma ideia para gravar um novo conteúdo, então a tua participação é muito importante. E se inscreve aqui no canal, deixa o teu like e até a próxima!